O criticismo kantiano. Immanuel Kant 1724 a 1804. Kant foi um dos filósofos mais influentes da era moderna. Conhecido por seu trabalho em epistemologia, ou teoria do conhecimento, assim como ética e metafísica. Ele conseguiu relacionar de forma positiva razão e empirismo. Ele acreditava que tanto a razão como os sentidos eram essenciais no processo de conhecimento das coisas portanto, não abraçou nenhuma das correntes como a verdadeira. Para ele, as duas apresentavam acertos e erros, sendo possível ir além dessa dicotomia para a obtenção de melhores resultados. Nesse sentido, apresentou uma nova abordagem na teoria do conhecimento, sintetizando elementos do racionalismo e do empirismo. Seu pensamento é complexo, mas pode ser compreendido ao se examinar alguns de seus conceitos fundamentais. Exame crítico da razão. Kant realizou um exame crítico da razão em suas obras principais, destacando-se a crítica da razão pura. Ele buscou investigar os limites e as capacidades do entendimento humano, diferenciando entre o que podemos conhecer empiricamente e o que podemos conhecer independentemente da experiência. Para Kant, a razão deve ser criticamente examinada para evitar erros e ilusões. Kant distingue dois tipos principais de conhecimento: conhecimento empírico derivado da experiência, baseado nas percepções sensoriais e nas observações do mundo ao nosso redor. Conhecimento puro, independente da experiência, fundado nas estruturas a priori do pensamento e da sensibilidade. Kant introduz a ideia de que alguns juízos são universais e necessários, ou seja, válidos para todos os seres racionais, e não dependentes de circunstâncias particulares. Esses juízos são fundamentais para a ciência e a matemática. Primeiro, juízo analítico. A informação contida no predicado está incluída no sujeito. Por exemplo, todos os corpos são extensos. Esse tipo de juízo é explicativo e não adiciona novo conhecimento. Segundo, juízo sintético. A informação contida no predicado não está incluída no sujeito, e o juízo acrescenta algo novo ao conhecimento. Por exemplo, a mesa é marrom. Juízo sintético a priori, ou seja, que vem antes da experiência, e juízo sintético a posteriori após a experiência. Juízo sintético a priori. Esses juízos são universais e necessários, mas ao mesmo tempo acrescentam algo novo ao conhecimento. Por exemplo, a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 180 graus. Esse juízo não é derivado da experiência, mas é necessário para a compreensão da geometria. Juízo sintético a posteriori. Esses juízos dependem da experiência e da observação. Por exemplo, a mesa é marrom. Kant propõe que existem formas a priori da sensibilidade e do entendimento que moldam nossa percepção e compreensão do mundo. Formas a priori da sensibilidade, espaço e tempo são as formas pelas quais organizamos nossas percepções sensoriais. Em outras palavras, tempo e espaço não são abstrações, não estão fora de nós. São instrumentos inatos e necessários ao ser humano para que ele perceba e construa a sua experiência de mundo. Formas a priori do entendimento, categorias como causalidade, substância e unidade, que estruturam nossos pensamentos e juízos sobre o mundo. Limites do entendimento humano. Kant argumenta que o entendimento humano é limitado. Não podemos conhecer as coisas em si mesmas noumena, mas apenas os fenômenos. Ou seja, as coisas como elas aparecem a nós através das formas a priori da sensibilidade e do entendimento. Uma nova revolução copernicana. Se na revolução científica do século XVII, Copérnico tira a Terra do centro do universo e coloca o Sol, defendendo o modelo heliocêntrico, dando uma nova resposta aos impasses da época. Kant propôs uma revolução copernicana na filosofia, sugerindo que, em vez de o conhecimento se conformar aos objetos,
Os objetos se conformam ao nosso conhecimento. Isso significa que a estrutura da realidade é agudo em parte determinada pelas estruturas cognitivas do sujeito. Chegamos, portanto, a uma síntese que Kant faz entre racionalismo e empirismo. Sem o conteúdo da experiência, dados na intuição, os pensamentos são vazios de mundo racionalismo. Por outro lado, sem os conceitos, eles não têm nenhum sentido para nós empirismo. Ou, nas palavras de Kant, sem sensibilidade nenhum objeto nos seria dado, e sem entendimento nenhum objeto seria pensado. Pensamentos sem conteúdo são vazios. Intuições sem conceito são cegas. Considerações finais. É um lugar comum dizer que Kant é um divisor de águas na filosofia, mas é verdade. O sistema kantiano foi contestado pelos filósofos posteriores. No entanto, suas teorias estão na raiz das principais correntes da filosofia moderna, da fenomenologia e existencialismo, a filosofia analítica e pragmatismo. Por esta razão, sua leitura é obrigatória para quem se interessa pela história do pensamento moderno. O filósofo alemão Immanuel Kant responde à questão de como é possível conhecimento afirmando o papel constitutivo de mundo pelo sujeito transcendental. Isto é, o sujeito que possui as condições de possibilidade da experiência. O que equivale é responder: o conhecimento é possível porque o homem possui faculdades que o tornam possível. Com isso, o filósofo passa a investigar a razão e seus limites, ao invés de investigar como deve ser o mundo para que se possa conhecê-lo, como a filosofia havia feito até então. Mas quais são exatamente, segundo Kant, estas faculdades ou formas a priori no homem, que o permitem conhecer a realidade? Em outros termos, o que são essas tais condições de possibilidade da experiência? Em Kant, há duas principais fontes de conhecimento no sujeito: a sensibilidade, por meio da qual os objetos são dados na intuição, o entendimento, por meio do qual os objetos são pensados nos conceitos. Vejamos o que ele quer dizer com isso, começando pela intuição. Na primeira divisão da crítica da razão pura, a doutrina transcendental dos elementos. A primeira parte é intitulada Estética Transcendental Estética. Aqui, não diz respeito a uma teoria do gosto ou do belo, mas a uma teoria da sensibilidade. Nela, Kant define sensibilidade como um modo receptivo, passivo, pelo qual somos afetados pelos objetos, e intuição, a maneira direta de nos referirmos aos objetos. Funciona assim: tem uma multiplicidade de sensações dos objetos do mundo, como cor, cheiro, calor, textura, etc. Estas sensações são o que podemos chamar de matéria do fenômeno, ou seja, o conteúdo da experiência. Mas para que todas estas impressões tenham algum sentido e entrem no campo do cognoscível daquilo que se pode conhecer, elas precisam, em primeiro lugar, serem colocadas em formas a priori da intuição, que são o espaço e o tempo. Estas formas puras da intuição surgem antes de qualquer representação mental do objeto, antes que se possa pensar a palavra cadeira. A cadeira deve ser apresentada, recebida, na forma a priori do espaço e do tempo. Este é o primeiro passo para que se possa conhecer algo. Assim, aprendemos daqui duas coisas. Primeiro, o conhecimento só é possível se os objetos da experiência forem dados no espaço e no tempo. E segundo, espaço e tempo são propriedades subjetivas. Isto é, atributos do sujeito e não do mundo da coisa em si. Espaço e tempo. Espaço é a forma do sentido externo, e tempo, do sentido interno, isto é, os objetos externos se apresentam em uma forma espacial, e os internos, em uma forma temporal. Como Kant prova isso? Pense em uma cadeira em um espaço qualquer. Por exemplo, em uma sala de aula vazia. Agora, mentalmente, retire esta cadeira da sala de aula. O que sobra? O espaço vazio. Agora tente fazer o contrário. Retirar o espaço vazio e deixar só a cadeira. Não dá,
a menos que sua cadeira fique flutuando em uma dimensão extraterrena. E o tempo, ele é minha percepção interna. Só posso conceber a existência de um eu estando em relação a um passado e a um futuro. Só concebemos as coisas no tempo, em um antes, um agora e um depois. Voltemos ao exercício mental anterior. Podemos eliminar a cadeira do tempo. Ela foi destruída, não existe mais. Porém, não posso eliminar o tempo da cadeira. Eu sempre a penso em uma duração, antes ou depois. A conclusão é de que é impossível conhecer os objetos externos sem ordenado, sem uma forma espacial e de que nossa percepção interna destes mesmos objetos fica impossível sem uma forma temporal. Além disso, espaço e tempo preexistem como faculdades do sujeito e, portanto, são a priori universais, quando eliminamos os objetos da experiência. Por isso, segundo Kant, espaço e tempo são atributos do sujeito, e condições de possibilidade de qualquer experiência. As categorias na segunda parte da doutrina transcendental dos elementos. A analítica transcendental. Kant analisa os conceitos puros a priori do entendimento pelos quais representamos o objeto. Vamos rever o esquema do conhecimento. Antes de avançar, temos objetos no mundo, que só podemos conhecer como fenômenos. Isto é na medida em que aparecem para o sujeito. Fora do sujeito, como coisa em si, estão fora do alcance da razão. Mas, para serem fenômenos, estas coisas precisam, antes de tudo, aparecer no espaço e tempo, que são faculdades do sujeito. Vejo uma árvore. Esta árvore eu vejo em suas cores e formas, que são as sensações deste objeto. Estas sensações são recebidas e organizadas pela intuição no espaço e no tempo. Esta é a primeira condição para o conhecimento. O segundo momento, depois de o sujeito receber o objeto na intuição, na sensibilidade e pela faculdade do entendimento, ele reunirá estas intuições em conceitos. Como, por exemplo, árvore ou a árvore é verde. Esta é a segunda condição para o conhecimento. O ser e a existência. Epistemologia kantiana. Na Crítica da Razão Pura, o filósofo alemão Immanuel Kant 1724.804 tinha um problema a resolver, que dizia respeito à seguinte questão: como posso obter um conhecimento seguro e verdadeiro sobre as coisas do mundo? A resposta de Kant iria mudar o rumo da filosofia ocidental. Duas escolas filosóficas, tradicionalmente, respondiam de formas diversas ao problema do conhecimento. Para os filósofos racionalistas Platão, Descartes, Leibniz e Spinoza, todo conhecimento provém da razão, enquanto que, para os empiristas Aristóteles, Hobbes, Locke, Berkeley e Hume, ao contrário, somente os dados da experiência sensível forneceriam as bases para o conhecimento humano. Tanto em um como em outro caso surgem obstáculos. A razão especulativa, na medida em que deixa de validar suas investigações em testes práticos, torna-se dogmática. Já o empirismo encontra oposição no ceticismo, que argumenta que a natureza é o reino do contingente por esta razão, não pode ser fonte de conhecimento universal. O filósofo inglês David Hume 1711-1776, cuja obra Kant afirma tê-lo acordado do sono dogmático, colocou sob suspeita o princípio de causalidade, que determina que, dado uma causa X, tem-se um efeito Y. Por exemplo, tenho uma pedra em minha mão e a solto de certa altura causa, tendo como consequência sua queda no chão efeito. Segundo Hume, não existe nada na causa solto a pedra da mão que contenha a relação objetiva de seu efeito a queda no solo. Por mais vezes que eu repita a experiência, nada no mundo me dará certeza de que a pedra cairá e não levitará. Por exemplo, portanto, conclui o filósofo inglês, a causalidade não está no mundo, mas é produto de nossos hábitos, ou seja, de tantas vezes ver a pedra cair ao ser solta. Acreditamos que haja uma relação causal nos objetos.
quando não passa de uma espécie de condicionamento psicológico, a priori, a posteriori, juízo analítico e juízo sintético. Kant Golbein vai se voltar para o sujeito em sua réplica ao ceticismo humeano, mas revestido de um caráter lógico e transcendental e não psicológico, como em Hume. Antes de analisar a resposta de Kant, vamos ver como ele formula a questão nos conceitos de a priori e a posteriori, analítico e sintético. Um conhecimento que seja totalmente independente dos sentidos é chamado a priori. São, por exemplo, equações matemáticas, que posso fazer mentalmente sem me apoiar em qualquer evidência material. Um conhecimento que possui sua fonte na experiência é dado de a posteriori, como as leis da física clássica, que necessitam de testes práticos para serem comprovadas. Quando emito um juízo em que o predicado está contido no sujeito, ele é chamado juízo analítico. Por exemplo, quando digo azul é uma cor, o predicado cor já é uma qualidade do sujeito azul e é informação, por isso, é redundante. Mas quando faço um juízo em que um predicado é acrescentado ao sujeito, ele é chamado sintético. Por exemplo, na frase a cadeira de minha sala é azul, acrescento ao sujeito cadeira de minha sala o predicado azul afinal. Ela poderia ser verde, vermelha, etc. É uma informação nova, pois você poderia imaginar que a cadeira fosse de qualquer outra cor. Todos os juízos da experiência são sintéticos, uma vez que, para obter um juízo analítico, não é preciso sair do próprio conceito. Isto, recorrer à experiência, não preciso sair de azul para saber que é uma cor, mas preciso ver a cadeira para saber de que cor ela. Agora podemos entender a questão central da crítica da razão pura, que é como são possíveis os juízos sintéticos a priori. Ou seja, como podemos ter um conhecimento a priori de questões de fato, de coisas do mundo? Em outros termos, como posso, observando um fato A, dizer algo a respeito de um fato B, uma vez que somente tenho a experiência deste fato A? Para voltar ao exemplo de Hume, como, tendo uma pedra em minha mão fato A, antes mesmo de soltá-la sei que, ao soltá-la, ela irá cair no solo fato B. Lembrando que, para Hume, não há na natureza nada que demonstre a relação causal entre A e B. Formulado ainda de outra maneira, como posso, ao observar fatos particulares uma pedra que cai, tirar daí uma regra de caráter universal à lei da gravidade, que seja aplicada a todos os outros fatos da mesma natureza? Sujeito transcendental. Kant chamou de revolução copernicana sua resposta ao problema do conhecimento. O astrônomo Nicolau Copérnico 1473-1543 formulou a teoria heliocêntrica, a teoria de que os planetas giravam em torno do Sol para substituir o modelo antigo, de Aristóteles e Ptolomeu, em que a Terra ocupava o centro do universo, o que era mais coerente com os dogmas da Igreja Católica. Como pode ser constatado pela observação direta, o Sol se levanta e se põe todos os dias, o que tornava óbvio, aos antigos, que a Terra estava fixa e que os astros giravam em torno dela. Copérnico demonstrou que este movimento é ilusório, porque, na verdade, a Terra é que gira em torno do Sol. Kant propôs inversão semelhante em filosofia. Até então, as teorias consistiam em adequar a razão humana aos objetos, que eram, por assim dizer, o centro de grave do conhecimento. Kant propôs o contrário. Os objetos, a partir daí, teriam que se regular pelo sujeito, que seria o depositário das formas do conhecimento. As leis não estariam nas coisas do mundo, mas no próprio homem seriam faculdades espontâneas de sua natureza transcendental. Como Kant afirma no prefácio da segunda edição da Crítica da Razão Pura. Até agora se supôs que todo o nosso conhecimento tinha que se regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas de, mediante conceitos, estabelecer algo a priori sobre os mesmos, através do que ampliaria o nosso conhecimento, fracassaram sob esta pressuposição. Por isso tente ver uma vez se não progredimos melhor nas tarefas da metafísica, admitindo que os objetos têm que se regular.
pelo nosso conhecimento, o que concorda melhor com a requerida possibilidade de um conhecimento a priori dos objetos sobre os mesmos antes de nos serem dados. O que Kant quer dizer é que o sujeito possui as condições de possibilidade de conhecer qualquer coisa. Ele possui as regras pelas quais os objetos podem ser reconhecidos. Não adianta buscar essas regras no mundo exterior, pois se cairia no problema de que homem qual seja. O mundo não tem sentido a não ser que o homem dê algum sentido a ele. O que conhecemos, então, é profundamente marcado pela maneira humana pela conhecemos. O computador no qual escrevo a janela do escritório que me permite ver todas as coisas do mundo. Tudo isso é matéria de conhecimento não porque exista um Deus que me faculte entender as leis dos objetos por meio da razão como no caso de filósofos racionalistas ou porque estes objetos sejam imprimidos pela percepção e empirismo, mas porque eles são capturados por formas lógicas no sujeito, coisa em si. Mas ao voltar o foco para o sujeito que conhece, que constrói o mundo, é bloqueado todo o pretenso acesso à essência dos objetos do mundo. Só temos acesso às coisas enquanto fenômenos para uma consciência. O que a realidade é em si mesma, o que Kant chama de coisa em si, não é matéria de conhecimento humano, sendo, portanto, incognoscível, aquilo que não pode ser conhecido. A coisa em si não pode ser conhecida, mas pode ser pensada, desde que seja contraditório conhecer. Em Kant diz respeito ao que é possível de ser objeto da experiência. 3 objetos de estudo da metafísica podem ser pensados mas não conhecidos. Deus, a imortalidade da alma e a liberdade. Deus e a alma não podem ser conhecidos porque não aparecem como fenômenos no espaço e no tempo. A liberdade, porque contraria o princípio de causalidade e liberdade é aquilo que não tem causa e o que é absolutamente livre não pode ser matéria de conhecimento. São, no entanto, postulados para a ética de Kant, da qual não trataremos neste áudio. A filosofia crítica de Kant consiste, desta forma, em impor à razão os limites da experiência possível. O filósofo alemão pretende, com isso, fornecer rigor metodológico à metafísica, livrando-a de seu caráter dogmático e trazendo-a para o rumo seguro da ciência. Este método que analisa as possibilidades do conhecimento a priori do sujeito, dentro dos limites da experiência, é chamado de transcendental. A ética de Kant e o imperativo categórico. Immanuel Kant buscou criar um modelo ético que fosse independente de qualquer tipo de justificação moral religiosa e se baseasse apenas na capacidade de julgar inerente ao ser humano. Para isso, Kant elaborou um imperativo, uma ordem, de forma que o indivíduo pudesse utilizar como uma bússola moral. Imperativo categórico. Esse imperativo é uma lei moral interior ao indivíduo, baseada apenas na razão humana e não possui nenhuma ligação com causas sobrenaturais, supersticiosa ou relacionadas a uma autoridade do Estado ou religiosa. O filósofo buscou fazer com a filosofia o que Nicolau Copérnico fez com as ciências. A Revolução Copernicana transformou toda a forma de compreensão do mundo. A ética kantiana está desenvolvida, sobretudo, no livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes 1785. Nele, o autor busca estabelecer um embasamento racional para o dever, moral cristã e a moral kantiana. Kant foi largamente influenciado pelos ideais do iluminismo, fundamentalmente laico. O iluminismo rompeu com todo o conhecimento baseado na autoridade. O pensamento deveria ser uma faculdade autônoma e livre das amarras impostas pela religião, sobretudo, pelo pensamento da Igreja medieval. Kant reforça essa ideia ao afirmar que somente o pensamento autônomo poderia conduzir os indivíduos ao esclarecimento e à maioridade. A maioridade em Kant não está relacionada com a idade, ou maioridade civil. Ela é a independência dos indivíduos fundamentada na sua capacidade racional de decidir por si mesmo o que é o dever. A moral kantiana se opõe à moral cristã, na qual o dever é entendido como uma heteronomia, uma norma vinda de fora para dentro, a partir das escrituras ou dos ensinamentos religiosos.
duas coisas que me enchem a alma de crescente admiração e respeito: o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. A ética de Kant fundamenta-se única e exclusivamente na razão. As regras são estabelecidas de dentro para fora a partir da razão humana e sua capacidade de criar regras para sua própria conduta. Kant buscou substituir a autoridade imposta pela Igreja pela autoridade da razão. Mas, afinal, o que é esse tão famoso imperativo categórico de Kant? O filósofo buscou estabelecer uma fórmula moral para a resolução das questões relativas à ação. O imperativo categórico, ao longo das obras de Kant, aparece formulado de três maneiras diferentes. Cada uma das três formulações se complementam e formam o eixo central da moral kantiana. Nela, as ações devem ser orientadas pela razão, sempre saindo do particular, da ação individual, para o universal, da lei moral. Exemplo: primeira, age como se a máxima de tua ação devesse ser realizada por tua vontade em lei universal da natureza. Na primeira formulação, a ação individual deve ter como princípio a ideia de poder se tornar uma lei da natureza. As leis da natureza são universais e necessárias. Todos os seres a cumprem. Não há alternativa. Como a lei da gravidade, os ciclos de vida e outras leis que submetem todos os seres. E é inquestionável: a razão humana é capaz de julgar, independentemente de determinações externas, religião ou leis civis, se uma ação é correta para todos. Segunda, age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca como um meio. Nessa segunda formulação, Kant reforça a ideia de que a humanidade deve ser sempre o objetivo da ética. Todas as ações devem estar subordinadas ao respeito à humanidade. Essa humanidade é representada tanto na pessoa do agente, aquele que pratica a ação, como nas pessoas que sofrem a ação direta ou indiretamente. Respeitar a si e respeitar o outro é uma forma de respeito à humanidade. Essa humanidade é representada tanto na pessoa do agente, aquele que pratica a ação, como nas pessoas que sofrem ação direta ou indiretamente. Respeitar a si e respeitar o outro é uma forma de respeito à humanidade. Deste modo, um ser humano jamais pode ser entendido como um instrumento para se alcançar qualquer tipo de objetivos. A humanidade é o fim das ações e nunca um meio. Kant, nesse momento, contraria, por exemplo, a ideia de que os fins justificam os meios ou qualquer visão utilitária da ética. 3. Age como se a máxima de tua ação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. A terceira e última formulação dá conta da racionalidade humana, da capacidade de julgar e de agir determinado por um fim. Nela, Kant separa os seres humanos dos outros seres da natureza. A natureza age determinada pelas causas, e isso causa aquilo, enquanto os seres racionais determinam sua vontade de acordo com os fins. O agente deve tomar como princípio a ideia de que sua ação possa servir como lei para todas as pessoas, ou seja, com base na razão. A boa ação é a que está em conformidade com o dever. Ação por dever. Para Kant, a vontade boa é aquela que quer aquilo que deve, ou seja, a boa vontade orientada pela razão está de acordo com o dever e quer o bem. A razão compreende o que é o dever e o ser humano pode escolher agir de acordo com esse dever ou não. Entretanto, a ação moral será sempre a ação por dever. Sendo assim, a ação deve ser compreendida como um fim em si mesma, e nunca com base em suas consequências. É a ação pela ação e o dever pelo dever, nunca em vista de outro fim. Ele acreditava que somente dessa forma os seres humanos poderiam ser livres plenamente e afirmou: vontade livre e vontade submetida a leis morais são uma e a mesma coisa. Deste modo, a ética de Kant apresenta-se fundamentada na ideia do dever. A ética que se baseia no dever é chamada de ética deontológica. Deontologia deriva do grego deon, que significa dever. Deontologia seria a ciência do dever. Com isso se conclui que o dever é entendido como a finalidade da própria ação, compendo com a tradição teleológica da ética.
que julga as ações de acordo com sua finalidade, em grego, telos. A mentira como problema ético. Segundo a ética kantiana, a razão mostra, por exemplo, que mentir não é justo. A mentira não pode ser tomada como uma lei. Em um mundo onde todos mentissem, tenderia ao caos e não seria possível determinar a verdade. É também, quando se conta uma mentira, o agente não respeita a humanidade em si mesmo, usando um meio injusto para ter algum tipo de benefício. Por outro lado, não respeita a humanidade no outro, negando-lhe o direito à verdade e utilizando um instrumento, que por sua boa-fé, acredita em algo falso e será conduzido a agir de maneira negativa.